do pastor, porque eu estava, irmãos, pesquisando Vale dos Ossos Secos para poder trazer a palavra verdadeiramente designada por Deus, porque a palavra de Deus diz: examinai as Escrituras, e a palavra de Deus diz: quando falar, fale segundo as palavras de Deus e não as suas palavras, que é o que muitas vezes hoje a gente vê o homem falar da sua própria palavra e não as palavras de Deus, que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e é contínua, ela não para. E hoje todo mundo pega versículo isolado para falar da palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é contínua. E eu fiquei comigo: Senhor, será que isso é do meu coração? É vontade minha? Quando o pastor trouxe a palavra, a primeira coisa que ele falou foi o Vale dos Ossos Secos, que eu fiquei cismado no domingo por causa da oportunidade que eu não tive, e fiquei cismado na terça. Então eu falei: se o Espírito Santo de Deus não está permitindo, é que não é da vontade de Deus, mas o Senhor confirmou que realmente é da vontade dele. Então isso é um dos testemunhos que eu quero falar para os irmãos, e está dizendo: ande no Espírito, porque o caminho que nós devemos aprender, irmãos, não é o caminho da letra, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Ah, mas o que está escrito aí não é a palavra de Deus? É sim, irmão, mas é a palavra de Deus quando é revelada e não interpretada. E hoje querem, porque querem interpretar a palavra de Deus e não trazer as revelações que Deus nos dá, que é o ensinamento. É que eu tenho falado aqui, que o que tem mais me segurado aqui dentro é o ensinamento, irmãos, porque o pastor tenta fazer da melhor maneira possível para que se aprenda o porquê, porque tudo tem um porquê. É que nem a continuação da leitura que a irmã fez aqui. Se nós formos olhar, no finalzinho fala da língua que nos lisonjeia. Temos que tomar cuidado. Então é que nem eu sempre falo, não fico bajulando o pastor, mas é falando a realidade, porque a Bíblia diz que dá honra a quem tem honra. Amém, irmãos? Eu vou estar trazendo aqui, irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Muitos pregam que a segunda morte vai acabar ali. E aí, irmãos, se nós entrarmos no Vale dos Ossos Secos e olharmos ao lado espiritual, todos nós, na realidade, estamos desconstituídos, né? Que fala assim, né, pastor? Da presença de Deus. Essa é a primeira morte. O Senhor fala para Jeremias: fale para esses ossos secos. E esse Jeremias, irmãos, é todo aquele que traz a palavra de Deus para cada um de nós, que vai nos dando vida e vai nos enchendo com o Espírito de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, porque muitos de nós estavam no mundo, principalmente dois aqui, eu e o pastor, estavam totalmente mortos para os olhos de Deus. Essa é a primeira morte. Mas por causa de um Jeremias que apareceu tanto na minha vida como na do pastor, estamos aqui, vivos. Mas aí, irmãos, é onde que entra a segunda morte. Para Deus. Porque tem muitos mortos para Deus que ainda tem vida. E vai ser muito mais fácil nós tudo morrer e esse cidadão ainda ficar andando aqui na terra. Muito mais fácil. Mas só que para Deus não tem mais salvação para ele. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que podemos pecar contra Deus, podemos pecar contra Cristo, mas não podemos pecar
contra o Espírito Santo. Que a partir do momento que nós pecarmos contra o Espírito Santo, já somos condenados. A quê? A morte. Aí não tem nem, para isso não precisa nem, na realidade, nem passar diante do trono. Precisa não, já está condenado. E muitos, irmão, que vai ser condenado nessa condenação, está dentro das igrejas, porque conhece as Escrituras, conhece a palavra de Deus. Está muito mais fácil um ateu ser salvo do que um filho de Deus, que diz ser filho de Deus, porque está brincando com a palavra de Deus, usando a palavra de Deus em vão. Como diz aqui, irmãos, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Tem Bíblia que diz que é para toda a eternidade. Aí veja bem, as Escrituras Sagradas, ela é contraditória? Deus, Ele volta a sua palavra atrás? Ele tem duas palavras? Se a Bíblia está dizendo que será condenado para toda a eternidade sempre, atormentado, aliás, para toda a eternidade e sempre, então está dizendo que vai morrer, então não vai morrer, acabou ali? Essa é a segunda morte. Então quer dizer que vai morrer, acabou ali. Aí Deus tem duas palavras, então. É aquilo que o pastor falou. Cuidado, irmãos, com as pregações, que nós temos que ouvir tudo que fala de Deus. Ouvir de tudo e reter o que é bom. Assim diz a palavra. Tudo que fala de Deus temos que ouvir. Mas cuidado com aquilo que você vai levar para o seu coração. Porque o nosso Deus não é Deus de duas conversas. É uma conversa só. Aí diz aqui, irmãos, no 12: e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Não é nenhum livro só, hein? Segundo as suas obras. Aí diz aqui, ó: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Foram julgados, cada um segundo o que é suas obras. Aí, irmão, vem pessoas dizerem para os irmãos sobre o inferno. A terra engole o homem. O inferno é sepultura. O inferno é o que está levando o morto lá dentro dele. Ah, mas Jesus desceu no inferno. Realmente, ele foi para a sepultura. Quando fala que ele ganhou a chave da vida na mão da morte, é espiritual, irmão. Hoje querem colocar como se fosse um plano físico. É espiritual. Porque, que nem eu já falei, Satanás, irmãos, foi lançado da terra. Aí daqueles que nela habitam. Foi lançado no meio da onde, irmãos? Que a Bíblia mesmo relata. Nas trevas. E quando eu e o pastor estavam no mundo, a gente estava na onde, irmãos? Era na luz, é? A Bíblia relata que nós estávamos nas trevas. E aí, irmão? Hoje nós estamos na luz, mas não estamos no mesmo lugar? Estamos no mesmo lugar. Só que se separa diante da gente as trevas e a luz. E as pessoas, por suas interpretações, estão criando figuras, não explicando, que nem eu sempre converso com o pastor, que a falta é explicação. Está criando figuras, irmãos, a qual muitas vezes nós se achamos até por obrigação de seguir a Deus. Deus não obriga ninguém a nada. É que nem quando eu falei do livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a nada. Mas tem duas coisas, irmão. Você tem dois senhores a servir. Ou serve a Deus, ou serve a Satanás.
Então, quem serve a Satanás faz a vontade de Satanás. Quem serve a Deus faz a vontade de Deus. Aí eu pergunto, tem livre-arbítrio? Porque tem que fazer a vontade do Senhor. Então as pessoas, irmão, começam a nos ensinar de uma maneira a qual nós acabamos esquecendo de que maneira devemos servir ao Senhor. Veja bem, no 14, e o inferno, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, onde está Satanás, a besta, e serão atormentados ainda por toda a eternidade sempre. Esta é a segunda morte, para Deus. Aí vamos no 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aí vai estar junto com o inferno, vai estar junto com a morte, vai estar junto com a besta, com o falso profeta e com Satanás, sendo atormentado por toda a eternidade sempre. Irmãos, e aí eu mostro aqui, continuidades do que eu estou falando. A gente começa a ver no livro de Daniel, do capítulo 12, o que está escrito lá. A gente vai pegando, vai examinando as escrituras, como eu sempre falei, pedindo ao Espírito Santo de Deus para estar nos ensinando verdadeiramente, para nós não ficarmos, o irmão Dantas falou isso e aquilo mesmo. Não, irmão. Busque o Espírito Santo. Só você, em silêncio, só você, no quarto secreto que o Senhor fala, que é o seu coração. Só você, porque o inimigo, irmão, ele está ali ouvindo o que você fala em voz alta. Sabe o que a gente faz em voz alta quando a gente clama? A gente louva o Senhor, engrandece, enaltece o Senhor e mostra para o inimigo que nós temos um Senhor na nossa vida. Agora, nossos pedidos, irmãos, em silêncio. É só você e o Senhor. Muitos falam que não, tem que orar alto mesmo. Não, irmão. A gente tem que louvar o Senhor, enaltecer e mostrar para todas as trevas que nós temos um Deus poderoso na nossa vida. Mas o nosso pedido é em silêncio. Nossas orações em silêncio, que o próprio Cristo nos ensinou. Essas são as coisas que o Senhor tem falado. Acautelai-vos, porque estamos no final do tempo. Seja vigilante, seja sóbrio. Estamos no final do tempo. O Senhor tem falado com cada um de nós, irmãos. Viram pelos hinos, prestaram atenção no primeiro hino, depois prestaram atenção no segundo hino, prestou atenção na mensagem que veio e a continuação que eu falei da mensagem. Que muitas vezes o neguinho fica falando, fulano é canela de fogo, esse é varão de guerra. Meu irmão, não se iluda com isso não, irmãos. Canela de fogo é o Espírito Santo. Varão de guerra é quem nos capacita. Esse sim é o varão de guerra que nos capacita. Eu peço, irmãos, que infelizmente os tempos têm sido bem reduzidos, mas eu queria poder estar trazendo aqui, destrinchando na Bíblia com mais tempo, para as pessoas verem, para todos os irmãos verem o que a palavra de Deus fala conosco. E não ficar, irmãos, em concordância de versículos isolados. Porque aqui, se eu for destrinchar, eu quero destrinchar os capítulos todos, de todos os livros, para melhor entender. Muitos pegam versículos isolados, aí quer dar uma lição para a gente, sendo que a lição para a gente, irmãos, é o Espírito Santo de Deus que dá. O Senhor mandou o homem ministrar e admoestar o outro homem. Para como? Para saber chegar nos caminhos do Senhor através do Espírito Santo de Deus. E hoje o homem quer mandar no outro homem, quer dirigir o outro homem. É por isso que eu sempre falo e eu sempre vou falar, eu tenho me dado bem aqui por causa disso. Porque eu não vejo a regra, imposição de regra, eu vejo a imposição da palavra.
segue quem quer. Porque assim também fez Cristo. Estavam lá todos os 70 discípulos com Cristo. Os que permaneceram foram 12. Senhor, palavras duras são as suas. Por que as palavras do Senhor é dura? É dizer assim: ó, se você não respeitar Deus nesse momento, você vai para o inferno. Ô irmão, misericórdia. Cristo nunca falou assim com ninguém. Por que as palavras de Cristo eram duras? Porque são realidades. Fala para você: se você não andar segundo esses princípios, esse caminho, lá na frente tem um buraco. Não adianta, por mais esperto que você seja, a hora que você chegar perto do buraco, você vai piscar. E é nesse piscar de olho que dentro dele você vai cair. E muitos que caem nesse buraco não conseguem voltar mais. Amém? Amém. E assim eu agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade. E que o que eu não falei, o Espírito Santo de Deus fale no coração de cada um. Amém?